Olá, seja muito bem-vindo ao InfânciaCast. Eu sou Paula Santos, psicóloga infanto-juvenil, e é um prazer estar aqui com você para mais uma conversa sobre o desenvolvimento infantil e parentalidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial, mas também cercado de dúvidas, que é o papel da psiquiatria dentro da infância. Então, hoje em dia, a gente vê o aumento dos números de diagnóstico, hoje em dia a gente vê a quantidade de pessoas que procuram o serviço de saúde mental, mas ainda assim existem muitas dúvidas. Então, hoje, eu estou aqui com a doutora Amanda Dutra, ela é mãe, psiquiatra infantil com experiência em autismo, TDAH e ansiedade, que ela veio aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas de forma simples, empática, acolhedora, da maneira que ela trabalha dentro dos consultórios. Amanda, é um prazer te receber. É um prazer, Paula, estar aqui com você. Eu agradeço muito o convite e acho que vai ser uma conversa muito bacana e produtiva. Quando eu pensei na doutora Amanda, eu pensei no seguinte: eu queria muito que vocês escutassem um pouco como são os nossos áudios do WhatsApp, quando a gente conversa sobre os pacientes, quando a gente discute caso. Eu vejo assim que durante o nosso trajeto, né, como mãe, como pai, trabalhando nessa questão da parentalidade, como que é importante termos profissionais para criar rede de apoio, né? Os profissionais, eles também fazem parte dessa rede de apoio, e por mais que você ainda não tenha precisado, né, de um profissional específico dessa área, saiba quem procurar quando você precisar. Tenha um psiquiatra para chamar de seu, né? Hoje eu também me sinto muito acolhida por isso, né? Eu sei que eu tenho uma psiquiatra para indicar, que faz diferença. Tanto eu quanto todos os meus pacientes que vão na doutora Amanda ficam super felizes, né? E sabe a diferença que é de ter um médico que acolhe, escuta, vê o paciente para além da doença e próximo. Isso é muito importante. Sim. Porque a família, ela chega com muita dúvida, né, doutora? Ela chega numa situação muito frágil também, né? E a gente precisa acolher. A gente precisa que os nossos pacientes se sintam acolhidos, seguros, né, com o tratamento, com o manejo, né? E hoje eu tenho, né, essa psiquiatra para chamar de minha, né, que tá aqui comigo, que me ajuda muito nesse processo. Então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos desmistificar, vamos entender qual o papel da psiquiatria. Primeiro vamos falar então da diferença entre psicólogo e psiquiatra. Então, Paula, isso é uma das coisas mais comuns, assim, no meu dia a dia, responder essa pergunta, porque tem muita gente que não sabe a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo, mas o psiquiatra é o profissional que fez medicina, né, então são 6 anos ali de formação, e depois ele presta uma residência para psiquiatria, aí ele vai aprender a atuar com todas as idades, né, pacientes de todas as idades. E aí, no meu caso, eu fiz mais um ano só para atender crianças e adolescentes, né, então aí foram 10 anos de estudo para me formar psiquiatra infantil. E a grande diferença, né, que a gente vê é que o psiquiatra ele está apto a prescrever medicações também, né. Mas eu falo que um bom psiquiatra, ele também faz um pouquinho dessa parte do psicólogo, ele faz essa rede, né, encaminha. Os pais têm muito medo dessa questão de rotular, de dar um diagnóstico, de medicar, mas eu falo que um bom psiquiatra infantil, ele vai ser muito cauteloso, ele vai ter muito cuidado com essa prescrição dessa medicação, né? Não vai ser algo que vai ser prescrito sempre, né? A gente faz isso com muito cuidado, né? E encaminha sempre que precisar para o psicólogo também, faz esse trabalho junto, que é o que a gente faz, né, no nosso dia. Ainda, doutora, existe muito medo, né, da ida ao psiquiatra, né? Eu acho também que em relação à banalização do uso de medicamento, né? Vivemos numa era em que se medica muito, né? Como que é isso dentro do consultório? Você ainda percebe esse medo? Como que você maneja? Como que é? Eu brinco que normalmente os pais, né, dos pacientes, das crianças e dos adolescentes, às vezes passam por vários profissionais até chegar a mim, né? Então, às vezes vai no psicólogo, às vezes vai no neuro, e aí até que eles se convencem, vem comigo, assim, vem com uma certa resistência, muito medo, né, por esse estigma que existe ali, né, ao redor da psiquiatria. E aí o que acontece é que a gente tem que, né, com todo cuidado, acolhimento, deixar esses pais com confiança na gente, né? E essa parte, assim, do diagnóstico, eu vejo 2 fenômenos, na verdade, né? Sim, a maioria vem com muito medo de a criança ou adolescente receber um diagnóstico ou ter que ser medicado, mas eu vejo um outro fenômeno também que está acontecendo muito, que vem desse autodiagnóstico ali das redes sociais, né? Sim.
que é o pai e a mãe que viu lá um vídeo e se identificou e achou que o filho tem aquelas características, e aí já vem para mim no consultório assim, doutor, eu acho que ele tem autismo e eu acho que você deveria prescrever tal medicação, porque fulano usa medicação tal e foi muito bom. Então, eu tenho tanto pais que ficam muito assustados quando a gente, né, chega num diagnóstico e prescreve uma medicação, quanto outros que saem frustrados do consultório se a gente não der um diagnóstico, se a gente não prescrever uma medicação. Então, eu vejo esses dois fenômenos acontecendo muito no consultório, mas a maioria, eu diria que a maioria, assim, tem bastante receio, assim, do diagnóstico e da medicação. Uhum. E como que é esse primeiro atendimento? Conta pra gente um pouco, principalmente pros pais, né, que tem esse receio, que tem esse medo. Como que funciona? Como que funciona o tratamento dentro da psiquiatria infantil? Eu acho que eu não posso falar por todos os psiquiatras infantis, mas falando, assim, do meu atendimento, eu gosto de atender com muita calma e, normalmente, o primeiro atendimento é bem longo. E eu gosto de dividir esse atendimento em 2 tempos. O primeiro tempo, eu gosto de fazer só com os pais, sem essa criança, sem esse adolescente, e a gente entender todas as queixas dos pais, as preocupações, pra gente evitar ficar falando dessa criança, desse adolescente, coisas negativas na frente dessa criança, muitas vezes. Eu falo que a palavra, né, ela tem um peso, ela tem um poder. Então, imagina, chega no meu consultório, uma criança que está com muita dificuldade escolar, né? E aí na frente da criança o pai e a mãe falam assim, ele tá péssimo na escola, aquilo atrapalha muito o vínculo depois comigo, né? A criança se sente com uma autoestima mais baixa, então eu tenho esse cuidado de conversar só com os pais primeiro. E aí eu aproveito nesse momento e também a gente faz uma investigação da história gestacional dessa mãe, se ela fez pré-natal, se ela teve um problema na gestação, como que foi o nascimento dessa criança, se nasceu no tempo certo, tudo isso a gente faz uma investigação, e também dos marcos de desenvolvimento também. Atrasou para falar, falou no tempo certo, andou no tempo certo, como era a interação social dessa criança ali desde os primeiros dias, né? Então a gente avalia tudo isso nessa primeira consulta, e aí quando eu vou no segundo tempo para a consulta com a criança e o adolescente, algumas até querem que os pais estejam junto, mas sempre que possível eu tento conversar só com a criança e o adolescente. Eu acho super importante para a criação desse vínculo, né? E é importante, acho que é uma coisa importante da gente dizer que a criança e o adolescente, ele merece o sigilo médico, né? Então, lógico, se eu tiver com uma criança ou adolescente, ela me falar de uma situação que oferece risco para ela, eu vou ter que abrir sigilo, né? E vou ter que conversar com os pais a respeito. Mas isso eu também oriento a criança, para a criança não perder essa confiança, né, esse vínculo com a gente, né? Então, isso é muito importante, assim, que a criança tem direito a esse sigilo. Até quando a gente precisa abrir o sigilo, isso é feito com muito respeito, né? Exato. Isso é muito importante pontuar, porque na psicologia também a gente trabalha dessa forma, né? Quando a gente está fazendo terapia, o primeiro atendimento é com os pais, e é uma forma também de proteger a infância, né? Porque a criança, ela não precisa e ela não tem que saber de tudo que está acontecendo, de todos os traumas, né, e as frustrações e as dificuldades dos pais, as nuances, as né? expectativas, né, que às vezes são muito pesadas também em cima daquela criança. Exatamente. Né? Então a gente precisa proteger a criança, né? Então existem conversas que não devemos fazer na frente dos nossos filhos, e isso é muito importante ser destacado, porque a gente vê essa dificuldade, né? Então muitos pais têm uma dificuldade de vir ao primeiro atendimento sem a criança e fala, não, mas não tem problema, ele vai ficar no cantinho e ele não escuta nada, ele vai ficar brincando no cantinho, tem brinquedo no seu consultório? Ele fica no cantinho brincando. E eu pontuo, né, gente, a criança, ela não subestima uma criança, né? Ela entende tudo o que acontece e ela absorve tudo. Então isso é muito importante a gente pontuar, que a criança, ela é como uma esponja, né? Então muitas vezes a gente está no telefone conversando, né, falando, né, de um assunto que a criança não deveria escutar, achando, às vezes até com o entendimento de que ela de fato não deveria escutar, mas achando que ela não está entendendo ou que está distraída com uma outra atividade e não está. O que a gente escuta muito até no consultório eu estava fingindo que estava dormindo. Então, nem quando a criança está dormindo, a gente pode falar de certas situações, até porque o inconsciente não dorme. Sim, né? Com certeza. E aí o adolescente, então, mais delicado ainda essa situação, certeza. Né? Porque eu acho que já é uma fase que eles têm esse distanciamento até natural dos pais, né? E aí, se a gente já chega com críticas, com cobrança, muitas vezes até a postura do profissional, assim, se vier com muito julgamento também, não vier com um acolhimento,
ele sente assim, você é do time do meu pai e da minha mãe, você quer, o seu interesse é agradar meu pai e minha mãe, você não tá aqui para me ajudar. Então eu acho muito importante a gente também adequar a linguagem dessa consulta. Eu sempre falo sobre isso, a importância, você falou dos brinquedos, né? Que muitas vezes os pais julgam também, às vezes eu sou uma que sento no chão para poder brincar, tiro o sapato e desenho, e aí às vezes os pais se assustam, falam, poxa, mas eu paguei essa consulta, eu tô aqui e ela tá brincando com meu filho, mas não, a gente ali naquela conversa, né, a gente tá naquela brincadeira, criando um vínculo com aquela criança. Quantas vezes as crianças já me contaram coisas assim, inclusive coisas graves durante essa brincadeira, justamente porque é ali que a criança tem esse vínculo com o profissional. Eu falo que ela está concentrada ali na brincadeira e às vezes a gente consegue fazer uma pergunta e ela vai responder, né? E já o adolescente a gente já tem que conversar de uma outra forma, né? Eu sou de até querer ficar ligada no que eles gostam, né? Eu acho que você também deve fazer isso, né? A música que eles estão ouvindo, para poder a gente também ter esse repertório, né? Para poder conversar com eles, para eles não sentirem que o profissional é uma coisa, né? Uma autoridade, uma coisa muito fora, que eles não consigam confiar, vincular, né? Então eu acho que tudo isso a gente tem que adequar para a consulta, né, de crianças e adolescentes. Sim, o brincar é muito importante, né? O brincar para a criança é coisa séria, né? É um momento em que ela desenvolve, que ela analisa, que ela interpreta, que ela faz associações, né? Então é um momento em que ela vive de fato, né? E elabora todos os sentimentos. Então é muito importante que o atendimento seja feito no brincar, né? Isso é mais um fator que entra de forma parecida, né, nos atendimentos tanto do psiquiatra quanto do psicólogo, porque o trabalho com o psicólogo também é descalço, sentada no chão, brincando, e a gente sempre orienta os pais, né, que a gente vai brincar muito, né. Alguns pais às vezes perguntam pro filho, né, como que foi a sessão? O que você fez? Eu brinquei muito, né, e os pais ficam sem entender, né, e de fato é através do brincar que o atendimento funciona. Então é muito bom saber também, né, que dentro da psiquiatria é dessa forma, porque conecta com os pais, né, eu acho que tira esse preconceito, tira esse peso, tira esse medo de procurar um psiquiatra, né, do psiquiatra tá ali, né, todo formal, sem olhar para você direito, só passando um remédio tarja preta e mandando para casa, né. E eu falo que nunca, né, você vai perguntar para uma criança, como é que você está se sentindo? Uma criança pequena, ela não vai te responder, ela não vai ter esse nível de elaboração, mas ali na brincadeira, às vezes ela vai com o bonequinho dela falar, o Joãozinho tá triste. Exatamente. Então a gente vai conseguir pegar nessas nuances. Né? Aproveitando que eu falei de remédio tarja preta, acho que é uma dúvida muito comum, né? Porque existe o medo de procurar o psiquiatra, né? Que bom, né? Nós estamos desmistificando esse medo a partir, né, dessa conversa. Eu espero também que o ouvinte consiga sair com as suas dúvidas esclarecidas, né, mais tranquilo em relação a isso, com mais informação, né? Porque às vezes é muito a falta da informação, né? E a falta também da referência, do profissional correto, adequado. E eu vejo que é um medo muito recorrente o uso da medicação tarja preta, né? Eu acho que isso é muito moldado, impactado para o psiquiatra, né? Eu vou no psiquiatra, eu vou sair com remédio tarja preta de lá, e eu não vou dar um remédio tarja preta para uma criança, né? Explica pra gente um pouco essa diferença do remédio tarja preta, das tarjas, das cores, explica pra gente. Isso é uma coisa muito comum, eu acho que é o que mais atrasa a chegada desse paciente, né, pra mim. Eu acho que os pais, por exemplo, se for para levar no neuropediatra, talvez vai mais aberto, assim, mas tem esse estigma de que vai ser prescrita uma medicação necessariamente, que isso eu já adianto que não é uma regra, né? Mas a questão da tarja preta, o que é? A gente tem, na psiquiatria infantil, a gente usa diversas medicações, mas o mais comum quando a gente fala de depressão, ansiedade, que são coisas muito comuns na infância, a medicação é o antidepressivo. E o antidepressivo, apesar de as pessoas terem esse mito, né, de achar que vicia, que causa dependência, não, é uma medicação segura, e ela até, se você for lá olhar a caixinha, vai ver uma tarja vermelha, né, ou seja, não tem potencial de dependência usando essa medicação, tá? Nós temos outras medicações tarja preta, mais comuns, né, que são os benzodiazepínicos, né, que é o famoso clonazepam, alprazolam, isso, mas é muito mais usado na parte da psiquiatria adulta, tá? A gente evita isso totalmente na infância. O que é mais comum, tarja preta, o mais conhecido na infância, são os estimulantes, que são a Ritalina, né, o metilfenidato, a lisdexanfetamina, que temos aí uma marca que chama Venvance. Então, são medicações que tratam tratamento de TDAH, tá? Sim. Então,
Mas aí eu sempre falo que é paradoxal, né? Sim. Porque o TDAH é uma das condições que, se não tratado na infância, aumenta a chance dessa criança e do adolescente desenvolver dependência química. Ou seja, então, qual que é o risco? Ah, doutora, existe o risco do meu filho usar a Ritalina e ficar dependente, né, dessa medicação? Não, porque ele tem TDAH mesmo, né? Na verdade, ele vai estar tratando e prevenindo que ele tenha uma dependência de substâncias no geral, tá? Agora, se você tem uma pessoa que ela viu lá na internet, ela se autodiagnosticou, ela quer, eu quero estudar, eu quero render mais, eu quero ter mais energia, e por conta mesmo dela, ela vai lá atrás, né, e toma essa medicação, aí sim ela pode ficar dependente dessa medicação. Mas é uma medicação super segura na infância, tá? A gente faz isso com muito cuidado, a gente monitora muito bem essa criança, tá? Então, assim, eu sempre falo que o TDAH não tratado, ele traz tantos malefícios lá na frente, que a gente tratar, a gente está cuidando dessa criança. O diagnóstico correto, né? O diagnóstico precisa ser feito da maneira correta e, como você falou, sem pressa, né? Estimulando, né? Antes de chegar num diagnóstico exatamente. Então, hoje a gente vê uma ansiedade muito grande dos pais no diagnóstico propriamente dito, e aqui a gente não tem pressa em diagnosticar, né? Tudo que a gente precisa trabalhar antes de chegar num diagnóstico, a gente vai trabalhar, a gente vai estimular, e se de fato, né, a gente não conseguir sucesso, avanço nessa questão, a gente faz um encaminhamento, né, com todo um trabalho já feito, você também dentro do seu consultório analisa para depois chegar a esse diagnóstico, né? Sim. E o diagnóstico correto, bem feito, a gente não precisa ter medo, né, de tomar o medicamento, porque o medicamento ele foi feito exatamente para isso, né? E eu também falo muito isso com os pais, assim, que a medicação, ela vem para ajudar. Se o seu filho tá usando um medicamento, tá acompanhando com o médico, e aí tá usando, o médico não muda essa medicação, ele não revê, essa criança não está evoluindo, busque um outro profissional. Sim. Porque eu sempre estou monitorando. Quantos por cento que você acha que melhorou? A gente precisa fazer. Então, se é para poder a gente usar uma medicação, a gente tem que ter esse resultado, né? Então, nunca vai ser uma medicação para fazer mal. Se a gente está percebendo que essa medicação não está trazendo resultado, a gente vai tirar. Um bom profissional, ele vai tirar. E é isso que você falou, acho que super importante. Antes da gente chegar na medicação, a gente tenta todas as possibilidades não farmacológicas. Então, essa criança vai fazer uma atividade física, às vezes vai fazer um reforço escolar, vai fazer um tratamento com um psicólogo, um pedagogo, enfim, a gente tem várias opções antes da gente perceber assim, poxa, realmente ele vai precisar de uma medicação, né? Esse ano é disparado, é um dado aqui do consultório mesmo, né, pessoal. Foi o ano que eu mais fiz encaminhamentos para psiquiatra. Então, isso faz a gente se questionar, né, pensar... Por quê? Por que esse aumento tem acontecido, né? De onde vem esse aumento, né? Vem do ambiente, né? Vem da informação que agora as pessoas estão procurando mais o serviço. O que você percebe dentro do consultório? De onde vem esse aumento de diagnósticos? Eu acho que quando a gente fala desse aumento, o que mais as pessoas falam é do autismo e do TDAH, né? Que é o que mais falado, assim. E também de depressão e ansiedade, principalmente ali depois da pandemia, né? Que a gente viu esse boom ali de casos, né? Então, assim, quando a gente fala de autismo e TDAH, eu falo que são doenças que têm... Doenças não, né? São transtornos, né? Eles são transtornos que têm uma base genética muito importante, né? Então, não tem tanta influência do meio como a depressão e a ansiedade, por exemplo, né? E o que a gente observa? O autismo, por exemplo, assim, nunca antes a gente viu tanta informação, muitas vezes errada, inclusive nas redes sociais, mas a gente fala sobre isso, né? E fora isso, também o que aconteceu com o transtorno do espectro autista, que é um espectro, né? Ele foi se alargando, né, conforme o tempo. Então, hoje o diagnóstico que a gente tem, né, os critérios de diagnóstico do autismo que a gente tem hoje são muito mais amplos do que a gente tinha antes. Então, a gente foi abarcando mais pacientes ali nesse espectro, né? Então, por exemplo, a gente antes não pegava tantos casos de meninas, né, que passavam muito despercebidas, né, e hoje em dia a gente o critério mudou, né? O critério mudou, o critério se ampliou, né? Então, isso é uma das coisas mais comuns. E o que eu sempre falo, que é a conscientização das pessoas. Então, hoje em dia, uma criança, por exemplo, que ela tem problema de interação social na escola, a professora vai ver, a família vai perceber, às vezes a tia vai olhar e vai falar assim, olha, eu acho que você talvez tenha que, né, vai falar pra essa mãe, acho que você tem que investigar. Isso, antigamente, a gente não tinha um nome para isso, né? Então, hoje em dia, a gente sabe o que é, sabe o que pode ser, busca mais por esse serviço de saúde, e aí a gente diagnostica mais também, tá? Agora, sobre a questão do TDAH,
tem duas coisas que eu observo. Muito também a questão das meninas, que também não eram diagnosticadas antes. O TDAH era visto como uma doença, um transtorno, aliás, um transtorno de meninos hiperativos. Aquele menino que chega aqui no consultório e mexe em tudo, né? E as meninas têm esse padrão, né, de sintomas de mais desatenção. Então, aquela menina ali no mundo da lua, mas é quietinha, às vezes quietinha, fica ali na dela. Então, ela não incomoda, né? Então, muitas vezes os pais falam, minha filha é tímida, minha filha tem um pouquinho de dificuldade na escola, mas demora, às vezes, para chegar e procurar. Hoje a gente já sabe que pode ser TDAH. Isso, manifestado de maneira diferente, né? Diferente. O autismo, isso é muito importante, né? Porque talvez seja uma informação que nem todo mundo saiba, né? O autismo é manifestado de maneira diferente, com meninos e com meninas. E o TDAH também, E o TDAH também. O autismo, a gente vê que a menina ela tem essa capacidade de ler mais o ambiente, mesmo tendo autismo, ela mascara, ela imita as outras meninas, então ela não saberia como agir naquela situação. Mas ela vê que minha amiga, ela faz tal coisa, então eu imito. Eu sinto que o pessoal fala muito de excesso de diagnósticos, mas eu acho que ainda deve ter muita menina aí que não está sendo diagnosticada com autismo, né? Então, exatamente por isso que elas têm uma capacidade maior de mascarar esses sintomas, né? E o TDAH também. O TDAH sempre se pensou nesse menino hiperativo, e não que as meninas não possam ser hiperativas, elas também podem ser, mas o padrão mais comum é que seja essa menina mais desatenta. E aí isso às vezes é visto como bonitinho, ou timidez, que gracinha, ela é tímida, ela é quietinha, mas aí só procura mesmo o psiquiatra quando já tem prejuízos muito grandes na escola, por exemplo, né? Então, toda essa mudança, tanto nos critérios diagnósticos, quanto da conscientização das pessoas mesmo, né? De entenderem mais, eu acho que fez com que aumentasse essa prevalência. Mas a depressão e a ansiedade, por outro lado, eu já sinto assim que desde a pandemia realmente teve esse boom de casos. E aí sim, eu acho que tem muito a ver com o nosso ambiente atual. Excesso de estímulo, telas demais, né? Eu sinto também, acho que você deve ver isso muito com os pais, né? Uma competitividade, uma pressão ali por performance. Então a criança ela tem que ser a melhor da turma, ela tem que tirar excelentes notas, então eu tô pagando sua escola, você tem que ser o melhor, né? Então eu sinto que essas crianças vêm muito ansiosas, assim, com essa autocobrança muito grande, perfeccionismo muito grande também, né? E o próprio, né, falta de contato com a natureza, a criança que não faz atividade física, que só fica ali mais dentro de casa, ali jogos, enfim, tudo isso eu acho que contribuiu muito ali desde a pandemia para esse aumento de depressão e ansiedade, né? E uma coisa que eu sempre falo com os pais, que eu observo, é a questão do vínculo, que a gente observa como que alguns pais, e com essas crianças e adolescentes, têm um vínculo fraco. Às vezes passam muito tempo trabalhando, né? E essas crianças se sentem muito sozinhas, e elas trazem muito isso pra gente, né, no consultório, né, dessa solidão, sensação de que não tem com quem contar. Eu não posso falar isso pro meu pai, porque meu pai já está fazendo isso por mim, e ele não vai me acolher, ele não vai entender, né? Então, a importância que a gente tem, né, de trabalhar essas questões com os pais, né, para que eles abram esse diálogo, estejam mais próximos dessas crianças, desses adolescentes. Eu acho que eu observo isso. O ambiente é muito importante, né? Super. O ambiente, ele pode imitar um diagnóstico, que não é o diagnóstico propriamente dito, né? Então, ele vem, na verdade, não deixa de ser um diagnóstico, mas não necessariamente um diagnóstico de TDAH, né? Um diagnóstico de ansiedade e depressão e tudo mais, porque esse ambiente, ele molda o ser humano, ele molda o indivíduo. Então, quando a gente não tem um ambiente enriquecedor, quando a gente tem falhas nesse ambiente, existem características que, de fato, podem ser características do TDAH. É o que eu mais vejo aqui no consultório. Pessoas achando, pais achando que o filho tem TDAH, mas, na verdade, é uma falha do ambiente, né? E quando a gente ajusta esse ambiente, os sintomas milagrosamente desaparecem, né? Então não é que ele não tem mais TDAH por causa disso, né? É porque ele não tinha TDAH e era uma questão do ambiente. Então o mundo contemporâneo, a maneira como a gente vive hoje em dia, influencia muito. Eu acho que também acaba mascarando ou fazendo com que a gente se entre em dúvida, né? Tem um diagnóstico? Não tem? Nossa, eu tenho certeza que o meu filho tem. Mas isso é muito importante. Traçar o terreno, né? Ver como que a criança, como está a rotina dela, o trabalho com o pai e a mãe, né? A conexão na escola. Então, ajustar todos esses fatores para a gente, de fato, entender, né? Se é um transtorno do neurodesenvolvimento ou é um ajuste no ambiente que deveria ser feito.
Isso eu acho que é importante até pontuar, porque tem muita gente que acha isso, né? Tanto com relação ao autismo quanto ao TDAH, que o excesso de telas causa TDAH, ou causa autismo. A gente sabe que não causa, Não né? causa. Mas com certeza, nos dois casos, piora muito os sintomas, né? Não é porque não causa que a gente vai deixar a criança usar à vontade, não. A gente tem que ter limite, né, com esse uso de telas, que a gente já sabe que tem muitos prejuízos, né, nesse uso excessivo. Piora e mascara. Piora e faz com que gere dúvidas do diagnóstico, né? Então, por exemplo, uma criança, um bebê que tem muito acesso a telas, que fica em telas durante horas e horas no dia, né? Faz parte da rotina, começa a apresentar um atraso de fala, né? E aí os pais olham aquela situação e falam: meu filho é autista, porque são sintomas que a sociedade já tem o domínio, né? Sim. Quando tem um atraso de fala, geralmente os pais já têm esse medo, né, desse possível diagnóstico do autismo. Então, quando a gente vai entender a rotina daquele bebê, é um bebê que fica na tela. Então, a tela, esse ambiente que não foi estimulante, vai causar um atraso de fala. Não propriamente por causa de uma dificuldade da criança, mas uma falha do ambiente, né? Isso é muito importante a gente falar. Doutora, fala um pouco pra gente por que investir na saúde mental é um investimento social? Por que a gente deve investir nisso na infância? Eu acredito, assim, que tudo que a gente faz na infância, né, tem um impacto muito grande na idade adulta. E eu até gosto daquela frase da Lia Luft, né, que fala que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. E eu até chamo a atenção dos pais sobre isso, que às vezes a gente observa pais que estão muito preocupados com o futuro bem distante dessa criança, né, como é que vai ser a faculdade, com quem ela vai se relacionar. E a gente fala que esses anos são esses anos de ouro ali, né, da criança, os primeiros anos, tanto para a criação de vínculo, de apego, quanto para a gente identificar essas questões de problema de desenvolvimento, atrasos, transtornos, e a gente agir ali, para aquilo não se cronificar e aquilo chegar na idade adulta, né? O exemplo que eu mais dou, assim, que eu acho que exemplifica muito bem é o TDAH, porque a gente observa que o TDAH não tratado, olha só o que tem de risco se a gente não trata esse TDAH. A gente aumenta a chance de acidentes, mortes por acidente. Olha só, né? Ninguém quer perder o filho, imagina. E a gente aumenta a chance de dependência química, chance dessa criança, desse adolescente crescer e não ter relacionamentos duradouros, né? De não concluir os estudos, gravidez na adolescência, dependência química, olha, né? Uma lista. E se a gente trata, os estudos mostram que o desfecho é muito mais favorável, né? Então, eu acho que é, assim, essencial que a gente invista na infância, né? E uma coisa, Paula, que eu sempre... O meu pai falava que queria que eu fosse advogada, né? E eu acabei me tornando psiquiatra infantil. Mas eu acho que todo mundo que trabalha com infância, é nosso papel a gente advogar pela infância, né? A gente defender a criança e defender os interesses das crianças e dos adolescentes. São uma faixa etária, né? São uma população que muitas vezes é negligenciada, né? Sim. E a gente precisa lutar pela infância, né? Essa coisa da tela, a gente observa que está atrapalhando muitas crianças a terem uma infância saudável. E isso vai ter um impacto lá na frente. O adulto de hoje é fruto, né, da criança que nós fomos ontem. Então, tá tudo interligado. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Para quem ainda não me segue, o meu Instagram é paulasantos.psi. Conta pra gente também, doutora, qual é o seu Instagram. O meu Instagram é amandadutra.psiquiatra. Tive uma bebê, tô com uma bebê de 9 meses, então ele tá um pouquinho parado, mas tenho intenção de retomar os conteúdos aí em breve. Tá bom. Muito obrigada. E até o próximo Infância Cast.